Olá pessoal, tudo bem? Antes de ingressar na análise dos instrumentos do Estatuto da Cidade, é muito importante nós entendermos o conceito de vazio urbano. Isso porque esse conceito é um pressuposto para a aplicação de alguns instrumentos que estão previstos no Estatuto da Cidade. Vejam essa figura. Aqui nós temos um município brasileiro e eu circulei para vocês várias áreas desse bairro, nesse município brasileiro, que não tem edificações. Então vejam que interessante. Nós temos uma área asfaltada, uma área servida de infraestrutura que custa bastante caro, mas nós temos vários espaços dentro desse bairro que não contém qualquer tipo de edificação e que, portanto, são espaços não utilizados pela população, são espaços não edificados e que acabam, em última instância, desperdiçando todos aqueles investimentos milionários que foram feitos na estruturação dessa área urbana. Então, isso que nós temos aqui nessa foto é uma representação do conceito de vazio urbano. O vazio urbano nada mais é que uma parte do tecido urbano que não tem edificação, não tem utilização e acaba gerando um problema do ponto de vista urbanístico, tá certo? Então, vazios urbanos, repetindo, são áreas urbanas não parceladas, não edificadas e não utilizadas na prática. É óbvio que nós temos várias razões para explicar esse fenômeno. Uma das razões mais importantes tem relação com a nossa história inflacionária. Por muito tempo no Brasil nós tivemos uma inflação altíssima e muitas pessoas naquela época acabavam investindo em áreas urbanas para tentar proteger o seu patrimônio. E essas áreas eram compradas não exatamente para edificar uma casa, para edificar algum tipo de comércio, mas sim para proteger o patrimônio. Então, muito disso que nós temos nas cidades brasileiras tem relação com a nossa história, tem relação com o nosso passado e nós devemos, portanto, sempre contextualizar esse problema do vazio urbano. Agora, por que isso é tão problemático para nós no direito urbanístico? Bom, o problema é que essa área que não é edificada, que não é utilizada, acaba servindo muitas vezes apenas para especulação imobiliária e essa área acaba afetando a utilização ótima daqueles investimentos em infraestruturas que foram colocados ali naquele determinado bairro para trazer serviços públicos à população, para trazer utilidades à população. Então, isso significa que os vazios urbanos geram desperdício de vários investimentos que o poder público, com os tributos pagos pela coletividade, realizou em redes de infraestrutura, realizou em serviços básicos para a população, como saneamento básico, como iluminação pública, como asfaltamento e assim por diante. E, obviamente, tendo áreas que não são devidamente utilizadas, que não são devidamente edificadas, surge a partir daí uma pressão para o espraiamento do tecido urbano, para o espraiamento da cidade. Então vejam, a partir do momento em que eu tenho áreas não utilizadas em regiões centrais, que já tem muita infraestrutura, obviamente as pessoas que precisam de um espaço tenderão a se deslocar para novas áreas, para bairros novos, e tudo isso, obviamente, vai exigir também novos investimentos de infraestrutura para levar serviços a essas populações que vão se espalhando pelo tecido urbano. Então, eu estou dizendo isso aqui simplesmente para dizer por que é que o direito urbanístico se preocupa tanto com esse fenômeno do vazio urbano. E isso é muito importante para nós, porque essa situação do vazio urbano é o que justifica uma série de instrumentos que nós temos na nossa legislação, sobretudo no Estatuto da Cidade. Vejam que esse problema especificamente pode ser combatido de inúmeras maneiras. Nós podemos aqui citar algumas soluções tradicionais. É possível que o Estado, para resolver um vazio urbano, se valha da desapropriação. É possível que o Estado se valha da arrecadação de bens vagos para aquelas edificações que não são utilizadas há algum tempo. É possível que o Estado se valha de consórcios imobiliários, ou seja, que utilize uma permuta com o proprietário para edificar naquela área e dar a função social. É possível que se pense na utilização de operações urbanas consorciadas para dar a devida utilização a essas áreas, e é possível também que se pense em algum tipo de política de fomento, tá certo? Agora, além desses vários mecanismos,
O Estatuto da Cidade dá uma atenção especial a esse tema, sobretudo quando trata das diretrizes de desenvolvimento urbano e também quando trata de 3 instrumentos específicos que eu já vou mencionar. Vejam, quando nós pegamos o artigo 2º que trata das diretrizes, diz o artigo 2º que cabe ao poder público ordenar e controlar o uso do solo urbano para evitar, entre outras coisas, a retenção especulativa de imóvel urbano que resulte na sua subutilização ou não utilização. Então vejam que interessante, o Estatuto não fala de vazio urbano com essas palavras, mas diz claramente que o Estado, que o poder público, sobretudo aqui no município, deve utilizar ferramentas para evitar a retenção especulativa de imóvel urbano, o que, como eu já falei para vocês, acaba gerando desperdício de investimentos públicos, sobretudo em infraestruturas e serviços, tá certo? E também diz o Estatuto da Cidade que o poder público deve criar ferramentas para evitar a deterioração das áreas urbanizadas. E muitas vezes esses vazios urbanos colaboram bastante com a deterioração de áreas urbanizadas, por isso que eu menciono aqui esse dispositivo, tá certo? Agora, quais são as 3 ferramentas principais que o Estatuto da Cidade dedica para que o poder público municipal possa resolver esse problema? Bom, aqui, pessoal, nós vamos entrar nessa tríade de instrumentos. Nós vamos falar, em primeiro lugar, do instrumento do parcelamento ou edificação compulsórios. O Estatuto da Cidade prevê que o município pode obrigar o proprietário do imóvel que não cumpre a sua função social a parcelá-lo ou a edificar nessa área, tá certo? Não funcionando o Instituto do Parcelamento ou Edificação Compulsórios, é possível que o Poder Público Municipal utilize a figura do IPTU progressivo. E não funcionando o IPTU progressivo, em terceiro e último lugar, o Poder Público Municipal pode se valer da desapropriação sancionatória urbana com pagamento em títulos da dívida pública. Então vejam que esses 3 instrumentos que eu comentarei nas próximas aulas, em detalhes e de maneira individualizada, esses 3 instrumentos têm relação muito direta com o combate ao descumprimento da função social da propriedade urbana e também com a figura dos vazios urbanos que eu mencionei aqui. Agora, antes de nós terminarmos, tenham em mente que esses 3 instrumentos devem sempre ser utilizados nessa ordem. Se o município se depara com uma propriedade urbana que descumpre a função social porque não é edificada, não é utilizada, o município não pode de imediato aplicar a desapropriação sancionatória urbana. Ele precisa passar inicialmente pelo parcelamento obrigatório ou edificação obrigatória, depois pelo IPTU progressivo e só então chegar na desapropriação sancionatória. Da mesma forma, o município não pode aplicar de uma vez, de imediato, o IPTU progressivo. Ele tem que passar necessariamente pelo parcelamento ou edificação compulsórios. Então, tenham em mente, isso é muito importante, que esses 3 instrumentos têm que ser utilizados nessa ordem. Tá certo? Então, na próxima aula eu vou começar a comentar cada um deles. Um grande abraço e até a próxima.